Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo, trazendo aqui novas informações diariamente para vocês sobre o atual governo, a atual política. Todo dia tem uma notícia nova, todo dia tem uma polêmica nova. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Link do canal oficial vai estar logo na descrição. Pessoal, já peço a vocês também que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Só lembrando a todos vocês, pessoal, que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. E peço a vocês também que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Líder do partido Chega de Portugal, o deputado André Ventura afirmou que o presidente Lula não entrará no país caso seja escolhido o primeiro-ministro no domingo, quando os eleitores irão às urnas formar um novo parlamento. Se o Chega vencer as eleições legislativas no próximo domingo, a 25 de abril de 2024, eu quero vos dizer uma coisa. O senhor Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. E nós não vamos deixar que entre em Portugal. Que este governo não vai deixar entrar esses corruptos internacionais todos aqui no nosso território. E escusam de telefonar, de ameaçar, de dizer que vão fazer isto ou que vão fazer aquilo. Neste país, ainda mandamos nós. E neste país, ainda escolhemos nós quem vem e quem não vem. Corruptos já temos cá muitos, não precisamos que venham mais de fora. E aí, Piotr, os portugueses eleitores vão às urnas aí nesse próximo domingo. A gente acompanhou uma declaração do deputado André Ventura, que é candidato aí a primeiro-ministro. Ele se referiu ao dia 25 de abril, que é a data que os portugueses comemoram, aí lembram, né, da Revolução dos Cravos, que inclusive vai celebrar aí 50 anos agora, nesse ano 2024. Diz que Lula não será bem-vindo em Portugal, caso ele seja eleito agora no próximo domingo. É uma declaração de persona não grata já antecipada, assim. Vamos lá. Óbvio que ali está no seio da questão política e para falar eleitores, mas vamos olhar pelo outro lado. O que os portugueses vão decidir é da soberania dos portugueses, os candidatos estão lá, há uma democracia, tem eleições lá, as pessoas vão votar, a vontade do povo realmente vai ser reconhecida, o que é muito importante. Isso chama-se democracia, voto, né? Votem que as pessoas podem confiar, essas coisas todas. Mas se o presidente do Brasil, no caso Luiz Inácio Lula da Silva, é tema, por menor que seja, de campanha em Portugal, alguma coisa está errada. E não está errado com Portugal. É o histórico de Lula, sobretudo recente, que reacendeu todas as polêmicas, no caso, as condenações que ele recebeu aqui no Brasil, depois houve uma releitura da lei pelo Supremo Tribunal Federal, o que permitiu a anulação das condenações que ele teve e permitiu que ele fosse candidato a presidente da República. Bom, toda essa história os brasileiros já conhecem, mas o que reacendeu tudo isso foram as declarações polêmicas, todas ruins para a diplomacia brasileira e para a história da diplomacia brasileira do presidente Lula. Na questão da Ucrânia, por exemplo, em que ele faz uma falsa equivalência entre o país invadido, a Ucrânia, que está lutando pela sua soberania e tem absoluto direito para isso, e a Rússia, que é o país invasor. Depois, a declaração completamente estapafúrdia em comparar, por exemplo, a operação das Forças de Defesa de Israel, um país que foi vítima de um atentado terrorista, de terroristas que invadiram o seu solo lá no 7 de outubro e que respondeu a isso e está tentando buscar, sobretudo, os seus reféns, os seus cidadãos feitos ainda reféns, mantidos ainda reféns. Eu me pergunto, cadê o esforço do governo brasileiro, as declarações da comunidade internacional extremamente duras para que o Hamas, que é um grupo terrorista, portanto não é um órgão de Estado em que você possa convocar na ONU ou em Haia para conversar, nós estamos falando de um grupo terrorista para que devolva as pessoas, nós estamos falando de civis.
Colocar civis num embate militar é crime contra a humanidade, isso já está tipificado no direito internacional. Aí o Lula vai lá e compara, por exemplo, a operação de Israel ao Holocausto, dizendo que não comparei com o Holocausto porque eu não falei Holocausto. Mas o que é a morte indiscriminada de judeus por um Estado, como aconteceu na Segunda Guerra? A isso se dá o nome de Holocausto. Ou seja, não bastasse a bobagem diplomática que falou, ofensiva inclusive à história de todas as vítimas da Segunda Guerra, também se demonstra completamente um alheio a qualquer mínimo conhecimento da história. Mas é esse histórico que faz com que o presidente do Brasil, que tem feito muito mal à história da diplomacia brasileira e à imagem do país lá fora, seja assunto hoje da corrida eleitoral em Portugal. E não é por uma boa coisa, não é porque o Brasil pode ser um parceiro de Portugal em algumas coisas, porque temos questões imigratórias que podem ser discutidas, porque podemos fazer mais trocas culturais. Não, é o histórico e as declarações completamente estapafúrdias de Lula que hoje fazem parte do tema de debate lá na corrida eleitoral de Portugal. Pois é, Cauti, antes de te ouvir, só trazer aqui o comentário de um espectador, Emanuel Leandro, aqui no chat. Aqui em Portugal, eu posso chegar às eleições e nada acontece. Aqui temos democracia e não essa democracia relativa do Brasil. E aí, Cauti? Pois é, né? Eu queria pegar o gancho daquilo que o Piotr falou. Temos um presidente que é persona non grata em 2 países em menos de 1 mês e meio, né? No Israel já declarado, em Portugal prévio. Agora, brincadeiras à parte, que nem tão brincadeiras são, mas o Chega de fato não tem chances, pelo menos pelas estatísticas, de ganhar as eleições. Então essa foi evidentemente uma abutada, né? Foi uma frase a efeito do líder do Chega, mas que demonstra como uma porcentagem importante do povo português, porque o Chega pode alcançar entre 18% e 20% do eleitorado, pode chegar no governo, mas o primeiro partido será a direita tradicional, né? O PSD lá em Portugal, mas o Chega vai poder influenciar o próximo governo. E com certeza, se será um governo de coalizão entre o Chega e o PSD, dificilmente veremos Lula comemorando a Revolução dos Cravos no dia 25 de abril. Então, só para a gente contextualizar isso para o nosso público. O que é interessante também notar que a corrupção é famosa, não só no Brasil, a corrupção do atual governo e dos governos passados do PT é famosa também além do oceano, ou seja, todo mundo está sabendo. Além mar, né? Ou seja, os portugueses chegaram, mas a fama da corrupção voltou para lá. Então, chegaram em 1500, a corrupção dos anos 2000 voltou para Portugal. Isso não, vamos dizer assim, não ajuda a imagem brasileira, né? Não faz honra à imagem do Brasil. E, obviamente, muita gente em Portugal deve estar se questionando sobre os casos que aconteceram no passado, porque um presidente que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro voltou a ser presidente da República. Em Portugal isso não teria acontecido com certeza. Eu só queria lembrar o que aconteceu, para terminar, com o primeiro-ministro português, o António Costa, que acabou de se demitir, pedir demissão, e agora vai ter eleição justamente por causa disso. Houve uma investigação de um caso de corrupção, uma investigação, nós estamos falando de uma condenação, como foi o caso do Lula, apenas o começo de uma apuração, onde uma interceptação telefônica falava o nome Antônio Costa. Ele imediatamente pediu para sair, pediu demissão. Alguns dias depois, ele descobriu que era um homônimo dele, que não era ele, era um homônimo. Ele não foi lá e pediu o cargo de volta. Ele aceitou isso, porque quando uma pessoa entra na vida política, ela precisa ser que nem a mulher de Júlio César. Não apenas honesta, mas além de qualquer suspeita de ser desonesta. Nesse caso, evidentemente, o Brasil está num péssimo exemplo, não somente para Portugal, mas para o mundo inteiro, né? Consta. Eu acompanho meus colegas acrescentando apenas uma frase, basicamente, né? Qualquer lugar decente ou qualquer pessoa decente já considera Lula uma persona não grata faz muito tempo. Na minha casa, por exemplo, Lula é persona não grata há pelo menos algumas décadas. Eu digo isso, né? Claro, o líder do Chega está usando isso como efeito de campanha e mostra, como apontou muito bem o Piotr, como o Brasil está virando um pária internacional, a ponto de Lula virar tema de campanha, né? As pessoas querendo mostrar, olha, eu quero distância desse sujeito. Até porque os escândalos de corrupção do PT passaram por Portugal, né? Até mesmo a Dilma fazia umas escalas muito suspeitas ali em Lisboa e tudo mais. Mas isso mostra, né, que não dá para cair na ladainha que alguns
veículos de comunicação no Brasil repetem, muitos tucanos que fizeram o L também, né, de que, de repente, Lula surtou, Lula está diferente, quem é Lula? Eu tenho para mim que mais alguns meses de verborragia do presidente Lula, até a turma da Globo vai descobrir que o Lula não é um democrata, porque eles ainda estão lá, puxa, o Lula fica falando coisas, cometendo gafes, dando deslizes, e assim parece que ele não defende tanto a democracia, né? Ele está tão empenhado em defender o Maduro e o legado do Chávez, por exemplo, na Venezuela. Isso não é compatível com toda a narrativa de um sujeito que veio salvar a democracia. É porque nunca foi. Lula é essa figura aí há décadas. Por isso que na minha casa ele é persona não grata, desde que eu me entendo por gente, começou a criar um pouquinho de barba, eu já sabia quem era o Lula. Então me espanta os jornalistas que ainda não descobriram. Por exemplo, Lula e Fidel Castro, Lula e Cuba. É o democrata mais estranho do planeta, esse que reverencia o regime mais assassino, totalitário e nefasto do continente desde sempre. Lula criou com o Fidel Castro o Foro de São Paulo, que é responsável por essa estratégia totalitária comunista na América Latina. Então, de repente, por conta de algumas falas abjetas, nazistas mesmo, sobre a questão de Israel, ou porque ele está defendendo abertamente a Venezuela, isso está gerando um incômodo na Globo News. A gente vai fingir que Lula mudou? Para cima de mim, isso não cola. Lula não mudou, Lula é o mesmo desde sempre e nunca foi um democrata. Ele é persona não grata em qualquer lugar decente do mundo. Fabi? Pessoal, a verdade é que ele não é bem-vindo em nenhum lugar que ele passa, né? Que ele passe. Só os brasileiros ali que votaram nele, que o elegeram presidente, que não viram, que não vê, que fingem não ver nada, né, pessoal? Portugal, Israel, vários outros países aí, não consigo lembrar agora, porque eu não faço a menor ideia. Para mim, o Lula, esse cara já desistiu de ser presidente faz tempo, só entrou de novo no poder para fazer bagunça, para mudar a vida das pessoas para pior, que é o que ele está fazendo até hoje, botando impostos lá em cima, aumentando impostos, mexendo com uma cadeia que não era para mexer, que é a cadeia, né, de trabalhadores hoje autônomos da Uber, iFood, botando taxação em compras da Shein, da Shopee. É para isso que ele veio, para fazer essa bagunça. Só que, infelizmente, os que conhecem, os que sabem que ele é desse jeito aqui, né, o pessoal da direita, não votou nele, mas as pessoas que não sabem nem o que está acontecendo na política hoje, foi que colocou ele na presidência da República, né, para fazer tudo o que ele faz, para ficar viajando, para ficar gastando dinheiro. E quem paga realmente somos todos nós, né? Quem não votou, quem votou, tá todo mundo no mesmo barco, né? Sendo comandado por um capitão louco na cabeça, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Pessoal, se não é inscrito, se inscrevam no canal, deem aquela força no like, comentem aí o que acharam desta notícia, o que acharam desta nova polêmica aí, Portugal odiando a cara do Lula, como a maioria dos brasileiros aqui no Brasil, né? E também, pessoal, só lembrando a todos vocês, ativem o sininho de notificação quando forem se inscrever, porque quando postarmos conteúdo relacionado à política, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço a presença de todos vocês e até a próxima.